Você já deitou à noite com a sensação de que falhou com Deus? De novo? A Bíblia ela ficou fechada, a oração não aconteceu e no lugar da presença veio a culpa? E o pior não é isso. É que você prometeu que amanhã seria diferente. Mas bem no fundo, você sabe que provavelmente vai repetir o mesmo ciclo. Você começa e para. Se anima e desiste. Se aproxima e se afasta. Mas deixa eu te falar algo que talvez você tenha esquecido. O problema não é falta de força de vontade. O problema é que você está tentando viver uma vida espiritual sobrenatural com um método completamente humano. E hoje nós vamos quebrar esse ciclo na raiz. Bem-vindos a mais um episódio da série Além da Superfície, o Resgate da Fé Real, baseado no livro A Verdadeira Espiritualidade de Francis Schaeffer. A espiritualidade que você aprendeu pode estar errada. Muitas de nós fomos ensinadas a que ter uma vida com Deus é basicamente orar todos os dias, ler a Bíblia, manter uma rotina. E sim, isso é importante. Mas isso não é a raiz. Segundo a base teológica apresentada no livro A Verdadeira Espiritualidade, a verdadeira espiritualidade não começa no comportamento. Ela começa no interior. Não é primeiro o que você faz, é o que governa o seu coração. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não foi chamada para produzir vida espiritual. Você foi chamada para receber e manifestar uma vida que já existe, a vida de Cristo em você. A salvação não é só passado ou futuro. Ela é uma realidade em 3 dimensões. Justificação no passado. Você já foi aceita por Deus. Santificação no presente. Você está sendo transformada agora. E glorificação é o futuro. Você será plenamente restaurada. E aqui está o erro que gera inconstância. A gente está tentando viver a santificação como se fosse um esforço pessoal. Mas a santificação não é força humana. É dependência contínua do Espírito Santo. Porque você se sente cansada espiritualmente? Talvez você já tenha pensado: por que eu me sinto tão cansada só de pensar em orar? Ou foi só comigo? Isso tem uma explicação. Quando a gente transforma a nossa vida com Deus em uma obrigação, o cérebro interpreta isso como pressão. E tudo que gera pressão constante gera fuga. Então, automaticamente, a gente se sente cansado. Isso é um princípio emocional e também espiritual. E Schaeffer confronta isso de forma muito direta. Você pode ser correta na doutrina e vazia na experiência. E isso acontece quando a nossa fé vira uma lista. Eu tenho que orar, eu tenho que ler, eu tenho que fazer. Isso não é relacionamento. Isso é legalismo.
legalismo sempre produz 3 coisas: culpa, cansaço e inconstância. A revelação mais profunda do capítulo 7 do livro que nós estamos meditando fala que a Bíblia não te chama apenas de serva, ela te chama a gente de noiva. Agora pensa comigo, que tipo de relacionamento existe quando alguém só se aproxima por obrigação? Não é amor, é distância. E é por isso que a gente se sente desconectada, porque sem perceber, a gente está tentando viver para Deus, em vez de viver com Deus, em Deus. Então, como vencer a inconstância hoje? Agora eu não vou te dar uma lista de tarefas. Eu vou te mostrar um caminho, que é o que Francis Schaeffer faz. Primeiro, a oração que quebra o ciclo. Amanhã, ao acordar, não comece tentando fazer mais. Comece dizendo: Senhor, eu não tenho forças para ser constante, mas a tua vida em mim tem. Eu me rendo como um instrumento hoje. Isso é o que chamamos de, e o que Francis Schaeffer chama de passividade ativa. Não é passividade de preguiça, é rendição consciente. Segundo, troque o desempenho por fé. Quando vier o pensamento, eu falei de novo, responda: minha aceitação não vem do meu desempenho, mas da obra consumada de Cristo. Isso quebra a culpa. E sem culpa existe liberdade. Liberdade para voltar. E terceiro, o plano dos 5 minutos. Esqueça a ideia de perfeição. Comece com 5 minutos reais com Deus. Mas com consciência, sem pressa, sem cobrança, sem performance. Constância não nasce de intensidade, nasce de continuidade, dependente. Viva momento a momento. Você não precisa sustentar o dia inteiro. Só precisa depender de Deus agora. E depois de novo. E de novo. E é assim que a santificação acontece. Talvez você não seja uma mulher inconstante. Talvez você só tenha aprendido a viver da forma errada. A vida cristã não foi feita para ser pesada. Ela se torna pesada quando você tenta carregar algo que só o Espírito Santo pode sustentar. Mas quando você entende que não é você tentando alcançar Deus, mas é Deus vivendo em nós, vivendo em você, tudo muda. A culpa perde força, a constância começa a nascer e a sua vida com Deus deixa de ser um peso e passa a ser um relacionamento real. Se essa mensagem falou com você de verdade, eu quero te convidar a dar um passo simples. Compartilha com alguém essa mensagem. E faça uma decisão de parar de viver no esforço e começar a viver na dependência. E se você quer um caminho estruturado, profundo e bíblico para construir uma vida com Deus,
estável de verdade, segue nosso canal. Aqui no Mesa Preparada, a gente tem meditado em livros e passagens bíblicas, porque a gente não está construindo um conteúdo, a gente está pensando em formação espiritual, com maturidade. Obrigada por ficar até aqui. Até logo.